Salve Librianers! Como vocês estão? Julho é um mês que vai pedir para vocês aprenderem a confiar. Confiar mais em si, confiar nos seus estímulos e também confiar no outro. Não é para confiar desconfiando assim, ó, igual o Tomé. Quer saber mais? Fica aí até o final da leitura que tá bafo. Vem comigo que tá babado, hein? Salve, meus amores! Sejam bem-vindos ao Otimístico, esse canal que é chubiruba, belezinha e cheio das good vibes trazidas pelo nosso amigo Tarot, através desse amigo Johnny que vos fala. Nessa leitura coletiva que não vai ressoar com todo mundo e tá tudo muito bem, vamos ver aqui as previsões para o mês de julho. O que julho traz aí para Librianers? E para a gente começar muito bem, vamos ver aqui uma energia com o oráculo, a energia principal do mês de julho. Temos aqui aprendendo a verdade. Aprendendo a verdade. Aprendendo a confiar, né? E temos aqui a carta da defesa, que tem um escorpião na defensiva. Então aqui a gente tá falando sim de você aprender a confiar com sabedoria, é óbvio, né? Mas é parar de ser tão desconfiado aí do mundo, de tudo e de todos. Vamos pegar aqui um arcano maior, que é o regente do mês de julho para o signo de Libra. E aí, Tarot? Qual arcano rege Libra no mês de julho? A carta do eremita. Aqui tem uma galera que tá achando que é antes só do que mal acompanhado. Gente, eu vou falar pra vocês um rolê. Eu amo a minha solitude. Eu adoro estar sozinho. Eu não gosto muito de estar em lugares assim com muita gente, principalmente hoje em dia, porque é uma outra visão de mundo que eu tenho sobre a minha vida, uma outra perspectiva. Porém, a gente precisa entender quando a gente está na solitude ou quando a gente está se isolando do mundo por fuga, por medo, por desconfiança, por não confiar, tá? Aqui existe a situação, tipo, ó, a vida ela se movimenta, você dentro ou fora da caverna. Você isolando ou não isolando, tem coisas assim, ó, o mundo tá acontecendo e não tem nada que você possa fazer. Existem pessoas, as atitudes das pessoas são o que são. E aí você tem que analisar o que isso reverbera em você, porque aqui tá falando para você aprender a confiar, aprender com a verdade, aprender a verdade, a enxergar a verdade, né? Tem muito com aprender a você confiar. Confiar nos seus instintos, confiar na sua intuição, sim. Mas também confiar de que quando é intuição e quando é paranoia. Porque às vezes a gente vai se afastando e se defendendo de todo mundo assim, ó, de tudo e de todos, e nem sempre é bom. Tem horas que a gente precisa estar no meio do vulco, com um pouco com um pouco de coragem e muita terapia, né? Mas a gente vai que vai. Vamos lá. Vamos pegar aqui no momento material do signo de Libra. Eu vou pegar uma carta para quem tá procurando emprego, uma carta para quem tá trabalhando e uma carta para quem já tem o próprio negócio, tá? Para quem tá procurando trabalho. Vamos lá. Para você que está procurando trabalho, temos aqui a carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz, ela fala de um momento de criatividade muito grande. Então, assim, Libra é um signo que tem muita a energia da Imperatriz de criatividade, um signo bem equilibrado, às vezes um pouco indeciso, vive um pouco no desequilíbrio da dualidade, mas ele tem um lance criativo, né? Então aqui ele fala sobre você fazer agora um pouco para você. Então assim, se você tá, vamos supor, tá? Você tá numa entrevista de trabalho, você e o seu irmão ou o seu melhor amigo, a sua melhor amiga e sua irmã. E aí vocês disputando a mesma vaga. Não vai ser aquela pessoa que vira e fala assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair do processo para você ficar. Entenda o seguinte, a disputa é aberta para todos. Que vença quem tem que vencer.
Não é uma questão que você vai passar perna em ninguém, nem alguém passar perna em você, mas não abra mão, sabe? Luta pelo que é teu, beleza? Então, por mais que às vezes você goste de alguém, ou você fala, nossa, eu podia deixar essa oportunidade, não deixa oportunidades passarem. Aprende a defender o seu ponto de vista, aprende a defender o seu. Você que vai para uma entrevista de trabalho, seja uma pessoa verdadeira, honesta, se mostre, porque quem não é visto não é lembrado. Coloque a sua melhor roupa, né? Que libriano, a gente nem precisa falar que é o signo que gosta mesmo de uma vaidade, de uma roupa bonita. Então bota, se apresenta bem, beleza? E confia no teu taco. Não vai na defensiva, não. Resgata lá no fundo do seu eu aquilo que você tem de bom e bota isso pra fora, beleza? Pra quem tá trabalhando, temos aqui um 2 de espadas. Um 2 de espadas que é a carta da paz. Geralmente o 2 de espadas, né? As pessoas, elas no tarot de Waite, ela tem sempre a ver com dúvida, com incerteza. E aqui, nesse deck, ela chama paz porque esse deck é baseado no tarô de Thoth. É um tarô diferenciado, né? E ele traz a paz por quê? Porque nem sempre a gente tem que ter clareza e razão sobre tudo, razão lógica. Tem horas que a gente precisa só seguir com confiança, aprender a confiar nos nossos instintos. Então, para você que está trabalhando, que está às vezes se sentindo assim, parece que eu dei um salto no escuro, só confie e vai. Não fica muito na defensiva, não. Saiba defender o seu posto, saiba defender o que é seu, mas saiba principalmente se manter em equilíbrio e em paz aqui, ó, que a paz está no equilíbrio. Então é um mês para você meio que fugir de treta. Quando a gente fala aprender a confiar, é você também aprender a confiar no seu instinto do tipo assim, isso aqui não tá me cheirando bem, vou sair daqui. Essa galera tá falando mal de não sei quem, não vou ficar aqui, entendeu? Se prioriza de algumas coisas aí. E para quem tem o próprio negócio, a gente tem aqui a carta da temperança, uma carta de equilíbrio, uma carta que librianos adoram quando a gente fala de equilíbrio, né? Por mais que as situações na vida elas estejam em movimento, o movimento pode ser equilibrado. E tem um equilíbrio aqui no seu negócio que depende de você, tá? Se você estiver bem ou se você confia nas suas atitudes, confia nas suas estratégias, principalmente se elas são muito bem embasadas. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente fala de embasamento. O que é embasamento? É você ter feito uma forração boa, sabe? Um preparo bom para erguer do solo, da terra, para poder erguer tua casa. Você não fez no pântano, você fez numa terra preparada, num terreno preparado, entendeu? Então, se você tem essa certeza, é como se você tivesse pavimentado a tua base, então segue que vai dar boa. Tá? Não fica na defensiva. Tem horas que a gente tem que confiar no nosso instinto de voar aqui, ó. Não é bom ficar só com o pé no chão o tempo inteiro, não. É bom voar um pouco também, tá bom? Vamos lá. Agora vamos falar de emocional do signo de Libra. Eu vou tirar uma carta para quem tá solteiro, uma para quem tá namorando e uma para quem já tá em numa relação mais tempo estabelecida, seja lá o nome que você der a isso, tá bom? Pra quem tá solteiro, librianos solteiros, temos aqui um 3 de paus, né? Então, assim, eu tô solteiro, mas eu tô solteiro e tô fechado pra balanço. Tem uma galera aqui que tá muito na defensiva. Quando a gente fala em aprender a confiar, lembra que eu falei lá no início do vídeo, se você não lembra, volta. Aqui, ó, tem uma galera muito que eu comigo mesmo. Cuidado, só para você ter a consciência de que solitude não é isolamento por fuga, tá? Porque aqui é como se vocês estivessem vocês com um sinal vermelho aceso para todo mundo aí, tá? Aí aqui fala o seguinte, ó, parado pelo sinal vermelho, mas sonhando com as aventuras
que esperam no verde. Então é aquela coisa assim, ó, você tá solteiro sozinho, tá querendo se enganchar, mas tá com aquilo na defensiva. Terapia é uma boa ajuda, tá? Cuidado até para você não se enganchar com esse pensamento, porque se você já engancha com alguém na defensiva com o sinal vermelho aceso, a coisa tende a degringolar. Então aprende a confiar. Confiança é uma aprendizagem, ela é uma construção, ela não se faz sozinho, tá bom? Para quem tá namorando, temos aqui a carta do louco. Cuidado com os impulsos e não seja imprudente. E aprenda a confiar no outro. Porque aqui também tem, ó, o louco, ele é um pouco... Ele é igual sacola no vento, sabe? Ele vai ali, vai lá, vai solto, vai frouxo, né? Então, quando eu falo para você aprender a controlar os impulsos, é que cada um sabe o compromisso que assumiu. Aqui a gente tá falando de alguém que tá em relacionamento, né? Um relacionamento, um namoro, uma coisinha assim, um ficar mais sério, não é um casamento igual o que vem por aí, não. Mas aqui é se você se comprometeu a estar num lugar, assuma o compromisso que você fez, independente de qual seja esse compromisso, tá, gente? Eu não tô cagando regra pra ninguém aqui, não. O compromisso é teu e da outra pessoa, ou das outras pessoas, é você que sabe os compromissos que saem da tua boca. Então, se você assumir um compromisso, banca o compromisso aí, tá bom? E não, assim, cuidado com os impulsos. Vocês entenderam, né? E para quem está já numa relação, a gente tem aqui o 2 de copas. É Se você já tá numa relação estabelecida há muito tempo, por que ainda tem algum ponto que você não abre para confiança, Librianer? Aqui é um aprendizado seu, não é um aprendizado do outro. Às vezes a gente fala assim, ai, fulano fala que eu não confio nele, mas ele não sabe me entender. Mas é você que precisa se entender nesse ponto aqui, tá? Tipo, se já tá você tem uma relação boa, gostosa, estabelecida, aprende a confiar. Aprende a confiar, mas é confiar no relaxar, entende? Porque aqui essa vibe aqui, ó, é como você confia desconfiando, é igual Tomé, sabe? Que fica com o olho aberto e um olho fechado, assim, ó. E entenda o seguinte, não é porque alguém ou outra situação ou outra experiência da sua vida não foi muito legal, que todas vão se repetir igual, idênticas. Elas vão se repetir se você trouxer a mesma vivência para essa relação, ok? Como nem tudo são flores, vamos ver aqui um alerta para o mês de julho, para os Librianers. O que mês de julho traz de alerta aqui para o signo de Libra? A experiência. A experiência, aqui a gente tá falando de pesquisas e experiências, né? Que é o filme do Hellraiser. Pra quem já assistiu, ó, esse oráculo é um oráculo de filmes de terror. Então eu uso ele pra alertas, cuidado, ponto de parada, né? A experiência aqui é o seguinte, ó, nem tudo que a gente acha a gente sai cavucando, porque quem cavuca acha às vezes o que não deve, entendeu? Lembra que eu falei aqui, ó, cuidado com os instintos, com os impulsos, não foi instintos, cuidado com os impulsos. Às vezes a gente vai fazer uma coisa muito na impulsividade e depois se arrepende. E depois que se arrepende, quando o cristal quebra, não tem super bonder que cola como o original, tá bom? Fica aí a dica pra vocês, é isso que eu tenho para o mês de julho. Eu espero que seja um mês sensacional e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!